O Cruzeiro venceu o América por 2-0 no Mineirão, debaixo de muita chuva, um campo pesado e agora assume a primeira colocação geral do Campeonato Mineiro do nada, né? Um time que tá em crise, que não vem jogando bem, inclusive não jogou bem contra o América de novo e a gente vai falar um pouco sobre isso. E agora assume como a melhor campanha do Campeonato Mineiro do nada, né? Que poderia até se complicar se não vencesse esse jogo, se não fizesse o gol contra o Betim lá no final do jogo passado. E agora assume como a melhor campanha do Campeonato Mineiro. E agora só basta uma vitória, provavelmente contra o RT, para garantir de vez essa primeira classificação no campeonato. Bom, falando um pouco sobre o jogo, para ser honesto, eu achei um jogo um pouco abaixo do Cruzeiro ainda, abaixo do que o Cruzeiro pode proporcionar, assim. O time do América é bem abaixo, para ser bem honesto. Eu não achei o time do América bem fraco, para ser bem honesto. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter conseguido criar mais oportunidades de gol. O Cruzeiro começou com um gol muito rápido, assim, e foi muito importante para dar essa calmaria tanto pro ambiente do estádio, mas pro time também. Eu acho que depois desse primeiro gol, logo no primeiro minuto de jogo, com o pênalti lá e o gol do Caio Jorge, eu acho que deu uma apaziguada e deu mais paciência pro torcedor que tava no estádio e mais tranquilidade pra quem tava em campo também. E no segundo gol foi uma jogada muito bem trabalhada. Eu achei que, inclusive, foi o ponto alto desse jogo de hoje, essa jogada trabalhada do segundo gol, começando lá pelo goleiro, todo mundo participando assim da construção da jogada, fazendo inversão na hora certa, criando espaços para conseguir uma chance clara de gol e converter ela, que era coisa que não estava acontecendo nos últimos jogos também. O Cruzeiro estava com essa dificuldade de conseguir converter as chances em gol. Eu acho que conseguiu converter as duas que teve durante o jogo. Mas esse é um ponto importante que me incomoda no Cruzeiro ainda. Eu acho que o Cruzeiro produz muito pouco ofensivamente e produz muito poucas chances evidentemente claras de gol. Aquela chance que tu fala, pô, agora esse gol tem que fazer. Eu acho que o Cruzeiro ainda produz muito pouco isso. Por exemplo, vamos pegar um pouco sobre as estatísticas do jogo de hoje contra o América, né? Bom, o Cruzeiro teve pouca posse de bola, assim, comparado com o América, mas assim, como o Leonardo Jardim, a gente tinha pouca posse de bola também, então não é um indicativo de muita coisa. Mas o Cruzeiro teve apenas 13 chutes pro gol e 6 que foram realmente no gol, né? Criando chances perigosas, 4. Assim, números melhores que contra o Betim, por exemplo, mas eu ainda acho pouco, pra ser honesto. Um jogo no Mineirão, assim. Eu entendo o contexto da partida. Assim, o campo tava pesado, choveu muito no Mineirão antes do jogo, tava tendo muitas poças de água durante o jogo também. Então, assim, tem todo o contexto sobre o jogo e tudo mais. Mas eu ainda acho que o Cruzeiro pode produzir mais ofensivamente. E eu acho que precisa fazer isso. Por exemplo, a gente tem um próximo jogo contra o Mirassol fora de casa, que é partida dificílima, assim. E eu acho que o Cruzeiro vai ser o grande teste do Cruzeiro nessa temporada até aqui, eu acho. Não passou contra o Botafogo, não passou contra o Clássico, contra o Atlético Mineiro. Não foi bem contra o Coritiba. Então, assim, eu acho que a prova dos 9 vai ser contra o Mirassol. Segundo o Samuel Venâncio, o Leonardo Jardim daqui 20, 15 dias estará no mercado de novo. E a gente sabe como é que funciona o torcedor, né? Então vai se criar uma pressão cada vez maior, não só por resultados, mas também por desempenho. Mas nesse primeiro momento, obviamente, por resultados. E coisa que não vinha acontecendo e vinha acontecendo com muito. Os que vieram acontecendo foram com muita dificuldade, igual foi contra o Betim. E esse jogo contra o América, eu acho que o grande ponto alto desse jogo, falando do esquema do Tite e taticamente, eu acho que foi a solidez que o Cruzeiro conseguiu conduzir esse jogo. O Cruzeiro não passou dificuldade em hora nenhuma durante o jogo, assim. Então, assim, durante toda a partida, o Cruzeiro foi muito seguro, tanto defensivamente, e realmente precisava muito disso. O João Marcelo, depois do jogo, falou um pouco sobre isso também. O Cruzeiro tinha essa pouca solidez defensiva. Por exemplo, nos dois gols que tiveram contra o Coritiba, por exemplo, cara, tu viu um Cruzeiro completamente desorganizado. E nesse jogo contra o América, por exemplo, a gente viu um Cruzeiro mais organizado defensivamente, um Cruzeiro mais seguro, um Cruzeiro mais tranquilo, sem passar perigos, assim. Chances claras do América. O América não criou nenhuma chance perigosa durante o jogo inteiro. Nem lembro qual foi o grande chute do América, ou a grande chance do América durante o jogo, mesmo tendo ficado mais tempo com a posse de bola, né? Então, assim, eu acho que o grande ponto alto desse pós-clássico é ver que teve pelo menos uma evolução defensiva, principalmente.
Ofensivamente, eu ainda acho que deixa a desejar o Cruzeiro, pra ser bem honesto. Um time com Matheus Pereira, Gerson, Caio Jorge e Arroio precisa produzir mais durante o jogo, e mais produzir principalmente chances claras de gol. Mas enfim, defensivamente foi uma baita partida do Cruzeiro, inegavelmente. E assim, falando de desempenho individual, cara, que partida do Gerson. Cara, o Gerson dominou o meio-campo, a dupla dele com o Romero tá cada dia mais encaixada, assim. Embora eu não ache a partida do Romero contra o América uma baita exibição, mas assim, a dupla dele com o Gerson tá encaixando, tá entrosando. Eu vi o Wallace Borges da TNT falando isso, eu concordo muito. O Gerson é o jogador com o melhor passe para fazer essa saída de bola do Cruzeiro e não precisar voltar o Matheus Pereira para fazer a saída de bola igual era na época do Diniz. Então o Gerson precisa ser esse segundo volante. E hoje fez uma baita partida, eu acho que a melhor partida dele com a camisa do Cruzeiro e provavelmente só tende a evoluir, adaptando fisicamente, readaptando, né, fisicamente ao Brasil, taticamente às ideias do Tite também, e ao contexto que o Cruzeiro está inserido, tanto de jogadores quanto de torcida e tudo mais. Eu acho que uma baita partida do Gerson. Eu acho que o grande ponto alto individualmente do Cruzeiro hoje foi ele. Não gostei da partida do Arroio. Acho que o Arroio errou muitas tomadas de decisão ainda. Mas é normal, um moleque de 19 anos vai oscilar, não tem muito o que fazer. Mas a gente sabe muito bem que ele tem potencial. Cara, o Fagner foi muito importante no jogo de hoje, porque ele acha que ele conseguiu dessa consistência defensiva. O Tite fez um ajuste para ele ficar mais preso defensivamente. E eu acho que isso ajudou muito o Cruzeiro hoje a ser mais seguro defensivamente. Então, bom ajuste do Tite, boa partida do Fagner também. Mas agora vamos ver como vai ser o jogo contra o Mirassol, que é quarta-feira, às 7 horas da noite, lá em São Paulo. E eu acho que a grande prova dos 9 para o Tite e para esse time também ver como que vai se sair diante de um baita adversário que não perde há muitos jogos em casa. E o Cruzeiro precisa dar uma resposta no Campeonato Brasileiro, principalmente, né? O Cruzeiro não pode entrar nesse Brasileirão tendo 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, enfrentando uma sequência com Botafogo, Coritiba e Mirassol. O Cruzeiro precisa urgentemente de uma reação no Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra o Mirassol eu acho que pode ser o ponto-chave da temporada até aqui.